Animações indies são uma mentira e eu posso provar. Em 2022, um projeto de animação independente chamado Defenders of Elodia começou e logo de cara você conseguia ver um empenho enorme na equipe, como eles realmente gostavam do que estavam fazendo, e eu fui uma das pessoas que viu na época e logo de cara eu me apaixonei pelo que estava assistindo. Entretanto, com o tempo as coisas mudaram. Após o projeto não ser financiado no Kickstarter, nós estávamos escutando cada vez menos notícias até o projeto estar praticamente cancelado nos dias atuais. Mas por quê? Porque esse e milhares de outros projetos foram cancelados. Bem, é isso que veremos no vídeo de hoje. Você provavelmente conhece ou já ouviu falar de algum desenho que ficou famoso e mesmo assim ele é postado no YouTube, o que é maravilhoso. Afinal, o YouTube é sempre uma ótima porta de entrada para criadores e libera o conteúdo de graça, permitindo o criador ser recompensado pelos anúncios e o público assistindo o conteúdo de graça, fazendo todo mundo ganhar no fim das contas, não é mesmo? Bem, como eu disse na introdução do vídeo, Defenders of Elodia foi uma animação que, mesmo tentando seguir esse caminho, não teve muito sucesso, e a realidade é que isso aconteceu muito mais do que deveria. Com o decorrer do tempo, muitas animações tiveram um potencial gigantesco, mas que misteriosamente sumiram e sequer tiveram notícias sobre o cancelamento. A questão é que quando uma obra em uma grande mídia é cancelada, a gente tem milhares de notícias sobre o assunto. Muitas vezes as animações sequer são canceladas, mas na primeira notícia de adiamento, o veículo responsável tenta fazer o máximo para deixar claro que a animação ainda vai lançar. Mas com animações indies, isso não acontece. É como se a gente tivesse dúvida se um próximo episódio de um show relativamente popular vai ser lançado. Mas por que diabos isso acontece? Os próprios produtores sabem se o episódio em questão vai ser lançado. Se você é uma pessoa que frequenta a comunidade de animações, você deve saber que uma animação é algo trabalhoso. Port by the Sea foi uma animação incrível lançada há cerca de 2 anos no YouTube. O projeto recebeu 1 milhão de views e um ótimo retorno em merchants. Com isso, você pensa que a animação se pagou totalmente. Após todo esse tempo, o desenho com certeza terá uma continuação em breve, não? Bem, isso não foi nem de perto o que aconteceu. Recentemente, o criador do desenho postou no YouTube que, apesar do sucesso do desenho, e ele realmente tenha muito interesse em acabar o show, a animação é um assunto muito caro e difícil de se lidar. Ele até tentou levantar alguns fundos e mostrar o projeto para algumas empresas, mas apesar de algum interesse inicial, nada foi para frente e o criador chegou à conclusão que precisaria financiar a obra, terminando o post dizendo que ele precisará conseguir fundos em outros projetos para ir atrás de finalizar o seu desenho. Você pode estar confuso agora. Se o show teve tanto sucesso, por que ele não vai fazer uma continuação sobre isso? Mas por mais assustador que isso pareça, na verdade o resultado faz muito sentido. Uma animação indie com a qualidade de Port by the Sea deve custar algo em torno de 30 a 80 mil dólares. Eu repito, 30 e 80 mil dólares para uma animação que infelizmente só tem a dublagem original. Eu imagino que a maioria do meu público não tenha noção de como o YouTube paga, mas levando em consideração o CPM alto americano, o vídeo dessa animação pagou no máximo, chutando alto, cerca de 6 mil dólares. Isso seria um prejuízo imenso se a série não fosse financiada. Felizmente, por mais assustador que pareça, muitas vezes em animações indies, o que paga elas sequer são os anúncios em si, mas na verdade os merchandises e produtos da obra. Mesmo assim, chutando alto, é difícil imaginar um cenário em que Port by the Sea tenha faturado mais de 20 mil dólares. Vale mencionar que o valor da série deve ser muito mais perto de 80 do que 30 mil. Isso só chega a ser assustador e dá pena pelos criadores, porque Port by the Sea é realmente uma animação indie muito boa. E é mais bizarro ainda se você pensar que animações indies têm diversos cortes de custos que animações maiores não precisam fazer. Mesmo assim, infelizmente, a animação não consegue ser algo que apenas uma pessoa consegue se decidir fazer e realizar o seu sonho nisso. Eu sinto que a quantidade vasta de canais de animação no YouTube tenham feito várias pessoas se esquecerem o quão surpreendentemente caro é fazer uma série indie começar. Por mais que pareça a mesma coisa vendo por cima, afinal são dois conteúdos animados, para esse vídeo é importante deixar claro que um desenho animado é muito diferente de fazer um simples vídeo de animação aqui no YouTube. Séries animadas precisam ter imagens que trocam a todo momento para dar a impressão de movimento, além de ter vários pequenos custos com som, música e dublagem. Enquanto isso, do outro lado, canais de animação conseguem facilitar esse aspecto, usando mais de poses estáticas e designs mais simples. Isso não é demérito nenhum de quem faz isso. Eu amo criadores que fazem animação, mas é inegável dizer que produzir uma série é muito difícil. Algo que complica ainda mais é que o YouTube pega 45% do valor feito por anúncios de um canal. Então uma empresa que tenta começar uma série indie já começa com essa dificuldade, porque praticamente metade do que eles produzem vai para o YouTube. De qualquer forma, por mais triste que seja tudo isso, eu acho que vale a pena a gente dar uma olhada no que me deu a ideia para fazer esse vídeo. A situação da Glitch Animations.
Porque, caramba, se você começou o vídeo achando que a animação era algo barato, você vai se surpreender agora. O meu principal objetivo aqui, na verdade, é dizer que por mais que empresas indies tenham orçamentos menores, isso não significa nem de perto que essas empresas tenham um orçamento de uma banana. A estimativa é que um episódio de uma animação da Glitch leve de 200 a 300 mil dólares para ser produzido. Eu repito, 200 a 300 mil dólares. Pegando o penúltimo episódio de Digital Circus, por exemplo, que depois de 3 meses possui 60 milhões de views, é estimado que o episódio em si deu a Glitch 240 mil dólares com a AdSense. E novamente, você pode estar confuso, afinal a Glitch é só a maior empresa de animações indies da atualidade, nem mesmo eles conseguem se pagar com os anúncios. E sim, em muitos casos eu não duvido que eles podem até ter prejuízo com algumas animações, como é o caso de Distrito dos Lampejos. A questão é que, por mais que não pareça, o lucro da Glitch está relacionado ao merchandising de seus produtos. No caso da Glitch, o que eles conseguem com merch é até maior, porque existem muitos produtos e muitas divulgações sobre. É estimado que de 60 a 70% do orçamento deles vem ali. Então, no fim do dia, essas séries acabam se pagando e muito. Mas o que eu quero ressaltar, trazendo esse assunto à tona, é que você provavelmente pensou que o custo para produzir animações da Glitch eram muito menores. Pra mim foi loucura pensar que mesmo com episódios pegando 100 milhões de views, eles nem sempre se pagam. Apesar de séries menores de empresas maiores terem um público menor, no fim do dia, desconsiderando o valor de merchandising, o ganho por pessoa que assiste o desenho acaba sendo infinitamente maior para séries de TV ou streaming. Afinal, essas empresas recebem 100% do valor de um anunciante na TV e não precisam dividir isso com o YouTube. É mais difícil estimar o quão bem ou mal séries animadas desses canais vão por serem números mais fechados, mas é possível que a diferença não seja tão grande. Então tá, no fim do dia isso significa que empresas grandes de animação indie têm tanto dinheiro quanto empresas grandes e elas estão no mesmo patamar? Meus amigos, isso também não é verdade. A principal diferença de uma empresa indie para uma Disney da vida é que uma consegue lidar com fracassos, enquanto a outra nem de perto consegue pensar nisso, então precisa dar a vida em qualquer lançamento. Falando de animações 3D, você provavelmente viu o fracasso que foi ele ano passado. Sabe, aquele filme tão ruim da Pixar que eu fiz um vídeo falando sobre o quanto eu odiei? Então é provável que a Pixar tenha perdido algo entre 100 a 200 milhões de dólares com aquilo. Obviamente, desenhos animados e filmes têm um orçamento totalmente diferente, além de que a Pixar tem uma animação muito mais cara. De qualquer forma, assim que esse fracasso aconteceu, a Pixar já tinha diversos outros projetos engatilhados que não dependiam do sucesso ou não de Hélio. Então, na prática, isso pouco fazia diferença. Fazendo um paralelo com desenhos, isso faz com que empresas consigam produzir mais episódios sem pensar no lucro ou prejuízo do anterior. Agora, falando da Glitch, se eles postassem um episódio de Digital Circus e as coisas simplesmente não funcionassem, isso seria o fim do mundo para eles. Eles precisariam fazer e refazer muitas e muitas contas e provavelmente cancelar muitos projetos futuros. Esse também é o motivo da Glitch demorar tanto para seus lançamentos, enquanto outras empresas conseguem lançar episódios com mais frequência. O que eu quero dizer com esse vídeo é que, por mais que seja interessante falar, não, a Glitch não tem um orçamento curto para fazer o que faz hoje, e que a sua diferença para grandes empresas é a quantidade de episódios que eles conseguem fazer ao mesmo tempo. Felizmente, isso pode mudar em algum momento. Afinal, a Glitch tem crescido e crescido muito, mas também eu quero dizer que o lucro das animações independentes muitas vezes acaba sendo difícil pelos anúncios do YouTube. Então, se algum dia você tiver condição, apoie aquela sua série brasileira que você gosta muito. Comprando produtos nos sites oficiais, você ajuda em muitos criadores. No mais, por mais triste que seja falar isso, eu duvido muito que as animações indies sejam o futuro, como a TV foi um dia ou talvez os streamings sejam hoje. Mas eu realmente acho que animações indies têm algum mercado e volta e meia, algum projeto vai conseguir se destacar e fazer dali um desenho incrível, facilitando a animação para todo mundo. No mais, muito obrigado por me ouvir até aqui, valeu mesmo por serem incríveis e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!